Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio-diretor da Tendências Consultoria. Maílson, obrigado pela presença. Prazer, meu Denise. Obrigado pelo convite. Bom, a gente tem visto aí o foco do noticiário na política, agora o julgamento da trama golpista, mas a gente percebe a política pesando, inclusive, em um dos desafios que a economia brasileira tem hoje, que é a questão das tarifas cobradas das exportações brasileiras, toda essa posição de Trump, que se estende ao mundo todo. Na verdade, ele tenta mudar uma ordem comercial global. Eu queria saber se o senhor vê condições de o Brasil alterar esse cenário e se isso pode ter implicações mais graves para a nossa economia. Claro que setorialmente tem, mas se pode ter implicações mais sérias. Olha, Denise, eu acho que a estratégia melhor é sempre negociar. Número 1. Número 2, ficar calado, tá certo? O presidente Lula é o único chefe de Estado que fala todo dia contra Trump, né? E ele encontrou um filão, digamos assim, né? Que é envolver a sociedade para perceber que tem uma ameaça externa. A história mostra que nessas situações a sociedade tende a apoiar o governo. Então aí as pesquisas de opinião mostrando que ele está ganhando terreno, né? E isso é muito perigoso, porque nós estamos lidando com um homem que tem estratégia, como disse a revista The Economist, de máfia, da intimidação, né? Ele é um cara muito complicado, semi-analfabeto em questões econômicas, usando a tarifa de modo totalmente inédita no mundo e totalmente imprevisível. Ele tanto pode amanhã aceitar posições do empresariado brasileiro para excluir alguns itens, como pode aumentar a tarifa para 100%. Né? E fazer outro tipo de sanção também. Agora, o senhor falou de não falar, agora Modi da Índia é aliado dele, inclusive alinhamento político, conversou com ele, contratou lobistas para negociarem antecipadamente, mesmo assim foi penalizado. Exatamente, mas ele já anunciou hoje que vai conversar com o Modi, porque o Modi foi para a China, ele ficou com ciúme, né? Se aproximou de Putin também. Exatamente. Então, é um homem completamente imprevisível. E novamente, como disse a revista The Economist, a estratégia do Trump é semelhante à da máfia, a da intimidação. E como disse o Steven Levitsky, um cientista político americano, é como negociar com alguém com um revólver na sua testa. Você não tem nenhum instrumento para reagir, a não ser recuar, a não ser aceitar. A própria União Europeia, que chegou a falar em retaliação, no fim fez um acordo, né? Foi inclusive criticado internamente, mas foi a coisa mais pragmática que eles fizeram, porque você tem o poder na mão. O Trump está restabelecendo o século XIX em matéria de comércio exterior. O século XIX, a era do império, em que a percepção de que a economia crescia se um país for capaz de invadir, ocupar e explorar um território estrangeiro. Era uma soberania mesmo. Agora, no caso do Brasil, por exemplo, ceder alguma coisa a negociar, pelos termos que Trump colocou, teria implicações na justiça nesse julgamento que nós estamos acompanhando. Não, aí é inaceitável. Quando a gente fala em negociar, é ceder, por exemplo, você tem tarifa de 18% em etanol. Você pode reduzir isso. Então, mas ele nem fala isso, não é? Isso, porque na verdade não é uma negociação comercial. O Trump introjetou nele a figura do imperador do século XIX nos Estados Unidos, que invadia, tomava Cuba, tomava Porto Rico, tomava o Texas, do México e assim por diante. Né? E agora tem Venezuela também como alvo. Exatamente. Então, não tem negociação em termos comerciais com ele. Tanto assim que a segunda pessoa do Departamento de Estado falou claramente para os empresários: olha, ouvimos vocês, tudo bem, mas a questão é política, depende do presidente Trump, tá certo? Depende do jeito que ele acordar também, é muito isso, né? Que não é exatamente uma coisa técnica. Não é. Então, mas e quantas implicações aqui para o Brasil? O senhor acha que o Brasil consegue abrir novos mercados, conseguir garantir? Nós tivemos hoje a divulgação, inclusive, dos dados de piora das vendas de café, e café é um produto importante para o consumidor americano, e mesmo assim ele mantém as tarifas mais elevadas. Mas o Brasil consegue usar outras brechas? Olha, você tem duas situações: a situação das commodities, né? Carne, café, do suco de laranja, que terminou saindo da tarifa de 50%, né? E tem o caso dos produtos industrializados, são coisas diferentes. A carne, eu acho que inclusive já está saindo para outros países, né? Mas quando você fala em móveis,
é uma coisa muito mais complexa. Você tem que estabelecer canais de comerciação novos, leva anos, às vezes, para começar a fazer negócios, né? Eu acho que esses setores que destinavam uma parcela expressiva de sua produção para os Estados Unidos, caso de algumas regiões de Santa Catarina, de imóveis, sobretudo, 80% para os Estados Unidos, essa região vai sofrer muito, porque não é possível, da noite para o dia, você redirecionar uma quantidade desse tipo de sua produção para outros mercados. Mas eu acho que é um esforço que tem que ser feito, porque cada vez mais vai ficando claro que os Estados Unidos se tornaram um país não confiável. Você não pode mais confiar com os Estados Unidos, porque o presidente pode mudar as coisas de um dia para outro. E para todos os países, né? Para todos os países. E há percepções de que, mais pessimista, que isso vai continuar. Por quê? De um lado, ele vai criando interesses, ou seja, aquelas indústrias ineficientes dos Estados Unidos que não competiam com as brasileiras e de outros países, agora vão competir com uma tarifa gigantesca. Então, elas vão estabelecer lobbies para manter a tarifa, ao mesmo tempo ter uma arrecadação. 300 bilhões de dólares de arrecadação de tarifa até agora. Isso, o governo vai querer ficar com esse dinheiro por mais tempo, ou para sempre, né? Então, eu não sou tão pessimista, mas muita gente, inclusive a revista de peso, como a The Economist, para citar novamente, tem essa visão. Vai demorar muito, né, a reverter esse desastre das tarifas do Trump. Agora, falando de economia brasileira, a gente tem acompanhado muito projeções de inflação, expectativa ainda de manutenção dos juros elevados por um longo período, pode ficar Selic em 15% até o final do ano, mas o senhor tem alertado muito para o risco fiscal, né, que seria uma crise contratada. O senhor acha que a gente consegue desviar desse caminho, que também tem implicações sobre os juros? Acho que não, Denise, infelizmente, porque o Brasil chegou a uma situação inédita no mundo de rigidez orçamentária. 96% dos gastos primários, quando se considera os pisos de educação e saúde, são de natureza obrigatória. Fica 4% para fazer tudo mais, isso é inviável. E os estudos mostram, tanto do Ministério do Planejamento quanto de consultores da Câmara, que em 2027 100% serão obrigatórias. Então o colapso vai ter, entendeu? Como é que faz? O Brasil tem que tomar medidas de natureza estrutural para devolver a flexibilidade ao orçamento. Na média do mundo, os governos dispõem da metade do orçamento para fazer políticas públicas pró-desenvolvimento, pró-redução da desigualdade e da pobreza. Aqui 4%, é tanto assim que o governo já está parando. O Exército suspendeu a formação de atletas olímpicos, porque não tem orçamento, as agências reguladoras perderam 25% do seu orçamento, você tem vários sinais de paralisia. Algumas agências reguladoras já estão trabalhando 3, 4 vezes por semana só, entendeu? E como é que faz? Você tem que fazer reformas para eliminar essa rigidez. Quais são essas reformas? Isso é quase um receita de supermercado, a gente sabe o que comprar. Uma receita meio antiga até, né? Antiga, uma nova reforma da Previdência, desvincular salário mínimo de aposentadoria, só o Brasil faz isso, é tão esquisito que aqui no Brasil tem sindicato de sindicalistas e idosos. O sindicato foi criado para dar condições aos trabalhadores de negociar salários, condições. O que aposentado e idoso vai negociar com o governo, tá certo? É uma coisa tão esquisita, isso tem que acabar também. E uma coisa mais difícil politicamente, porque a sociedade não comprou isso ainda, nós temos que acabar essa história de vincular recursos de impostos a gastos com educação e saúde. Só o Brasil faz isso. Isso é fonte de desperdício, isso é fonte de perdas, desperdício de modo geral, né? E simplesmente não vai fazer isso agora porque o PT e Lula são absolutamente contrários a qualquer dessas ideias. É isso também, eu gostaria de falar muito mais, mas hoje o foco foi o julgamento. Então eu agradeço muito a sua presença, mais uma vez, Maestro da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria. Uma boa noite. Boa noite, Denise, disponha sempre. Obrigada. Com vocês.